O que aconteceu na classificação do GP da Áustria de 2025? Olha, pode não ter sido, em questão de classificação, a melhor classificação do ano, mas eu te garanto que para nós brasileiros, essa sim foi a melhor classificação de 2025. Cara, que absurdo. Que absurdo o trabalho do Gabriel, não só na classificação, mas no final de semana todo. Nos treinos livres ele já vinha muito bem. Já fazia um tempo que ele tava querendo mostrar esse serviço. Em classificação ele sempre tava indo muito bem. No Canadá, por isso daqui, por 0.007 segundos, ele não passa pro Q2 e continua lá disputando, tendo uma chance de melhorar a posição dele no grid. E agora na Áustria, ele finalmente mostra esse potencial. Foi bem o final de semana todo. E agora se classifica muito bem, colocando essa Sauber no Q3. Isso é insano, velho. A gente já vai falar com calma disso quando a gente chegar no Q3. Então, sem mais enrolação, bora direto pro que interessa, ver o que aconteceu na classificação do GP da Áustria. Começando no Q1, a gente teve o Nico Hülkenberg caindo na 20ª colocação, seguido por Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Lance Stroll. Então, já no Q1, a gente teve bastante coisa acontecendo, muita gente que não era pra estar aí caindo nesse Q1. E para isso a gente vai começar aqui com o comentário do Siben, falando honestamente o que raios aconteceu, Bortoleto P8 e Hulk P20. O Bortoleto a gente fala com mais detalhes quando chegar no Q3, mas cara, o Hulk P20 foi realmente bizarro. Porque o Hulk é um bom piloto de classificação, a gente viu isso nas últimas etapas, a gente viu isso no próprio GP do Canadá, como ele foi bem. Ele melhora na corrida, claro, um dos principais pontos fortes dele, mas na classificação ele não é um piloto ruim. E aqui ele acabou errando bastante. Ele teve um erro na primeira tentativa de volta dele, que acabou fazendo ele perder 9 décimos, quase um segundo do tempo. E na segunda volta ele também não conseguiu encaixar ela, não conseguiu fazer uma boa volta. E por conta disso ele acabou caindo no Q1. No final de semana todo, ele estava tendo uma certa dificuldade em acompanhar o Gabriel, isso é fato. Nos treinos, o Gabriel sempre estava fazendo melhores voltas, melhores classificações em geral, até no treino de classificação, treino de long runs. O Gabriel estava fazendo tempos melhores no geral. Só que o Hulk parece ter encontrado alguma dificuldade muito grande, não sei se em questão de acerto de carro, isso a gente não vai saber com exatidão, mas ele encontrou alguma dificuldade muito grande em conseguir se encontrar com o carro na Áustria. Ele em 20º é fora da curva, porque ele não é um piloto ruim, o Hulk tá longe de ser um piloto ruim, então é bizarro que ele tenha caído aqui. Um outro ponto de pessoa que caiu aqui foi o Tsunoda caindo no Q1, e a gente tem o comentário do Alex Albon, e de novo o Tsunoda eliminado no Q1. Cara, pô, mano, é foda, porque senão vai ficar sempre repetitivo, né? Esse ciclo vicioso de ficar repetindo a mesma coisa. O Tsunoda caiu no Q1, Tsunoda caiu no Q1, Tsunoda caiu no Q1. Cara, mais uma vez, isso comprova o que tava sendo dito. A culpa não é do piloto, tem o carro. O carro tem algum problema. E recentemente saiu a notícia de que o Pérez teria falado que a Red Bull tava arrependida de ter demitido ele, o que vem se provando cada vez mais verdade. E tá difícil realmente ver um futuro para esse segundo carro da Red Bull. Eles realmente só priorizam o primeiro carro e fazem tudo para que o primeiro carro seja o melhor possível e o segundo carro tenha alguma coisa. O Tsunoda, de novo, completamente apagado, cai no Q1 mais uma vez e acho cada vez mais difícil de que ele continue pro ano que vem. Eu realmente vejo a Red Bull indo atrás de procurar outro piloto para esse segundo carro. Não sei nem se o Hadjar ou o Lindblad que seja, não acho que eles vão atrás de um segundo piloto da academia de júniors dele, mas talvez alguém mais experiente, como era o Pérez, seja a solução para esse segundo carro, mas outro final de semana decepcionante do Tsunoda. E um ponto também que é importante ressaltar, a questão do Carlos Sainz ter caído no Q1. De novo, o Sainz não faz um bom final de semana, uma boa classificação, não é o primeiro dele nesse ano. Ele tinha pedido as 8 corridas de adaptação e parecia que estava melhorando, só que agora voltou a ir por água abaixo. A Williams não tá boa, eu não tô nem defendendo que cheguem no Q1, no Q3, porque o Albon mesmo não conseguiu e nem é mais meta da Williams isso. O que a Williams tinha pra conquistar já conquistou, né? Agora eles não estão mais investindo em nada no carro de 2025. Então, chegar no Q3 já é, tipo, acima da média. Mas você tem que passar do Q1 com o seu carro. A Williams é um carro pra chegar no Q2 sem tantas dificuldades quanto o Sainz encontrou. Ele reclamou de que teve algum dano, de que teve alguns problemas na volta dele, mas não ficou claro o que, sabe? Nada parecia estar fora do carro, assim, quando você via a volta dele no onboard. Mas ele reclamou de que teve algum dano, algum problema. Vamos esperar ter mais uma solução, né? Principalmente depois do final de semana que o Vaulis, ele faz aquele videozinho explicando tudo o que aconteceu. Talvez a gente possa ter uma noção maior do que foi esse suposto dano que rolou com a Williams. Mas é decepcionante o que aconteceu com o Carlos Sainz.
Indo pro Q2, a gente teve as quedas de Oliver Berman em 15º, Franco Colapinto em 14º, Isaac Hadjar em 13º, Alex Albon em 12º, Fernando Alonso em 11º. E a gente vai começar com um comentário aqui do Rony, incêndio no meio do Q2. E esse foi o ponto alto do Q2, né? Foi o momento do Q2, foi quando teve um incêndio no meio do Q2, simplesmente Japão voltando para nos assombrar, né? Que todas as sessões do Japão eram encerradas porque começava a pegar fogo na grama. No meio da volta rápida dele, o Hamilton na última curva acaba dando uma escapada e passa em cima da grama por conta disso. E isso faz com que a grama comece a pegar fogo. Cara, não queremos um Japão 2 de novo. Reguem essa grama, pelo amor de Deus, antes da corrida amanhã, pra não ter que ficar interrompendo com uma bandeira vermelha toda hora. E conhecendo a sorte do Gabriel, vai ser bem no momento que ele parar pra fazer o pit stop dele, vai pro fundo, sabe, volta lá em 15º, aí vai ter a bandeira vermelha só pra ele se ferrar. Por favor, reguem essa grama, façam qualquer coisa, não deixem ela pegar fogo amanhã. Mas foi um highlight desse Q2, querendo ou não, que não teve tantas coisas. Até quem acabou caindo, no final das contas, nada fora do esperado. A maior surpresa talvez tenha sido o Isaac ter caído no Q2, visto que ele vinha fazendo boas classificações, sempre indo pro Q3, sempre se classificando bem, sendo o principal piloto da Racing Bulls. E dessa vez o Lawson vai muito bem, mas a gente já fala disso no Q3. Só que no Q2 não aconteceram tantas coisas pra gente notar. Um outro ponto além do fogo, na verdade, veio do comentário do Ícaro Pancho. Bortoleto não para de subir nas pesquisas, mostra o gráfico de rookies agora, F1. E eles mostraram. E pela primeira vez, desde que esse bendito gráfico que eu já critiquei 300 vezes foi criado, Gabriel Bortoleto apareceu em primeiro no gráfico de novatos. Agora mostra o gráfico de novatos da Fórmula 1. Realmente ali, eles tiveram que mostrar o gráfico, eles tiveram que dar o braço a torcer e mostrar o gráfico de novatos, dessa vez com o Bortoleto em primeiro lugar. Porque sempre eles mostravam quando o Antonelli estava em primeiro, ou quando o Berman estava fazendo uma boa corrida ali, o Hadjar também. Não que esse Sauber também tivesse muitas vezes em posição de estar bem na corrida para ajudar, claro. Mas o gráfico de novato só servia para bater no Bortoleto, coitado de Sauber, ia sempre estar lá atrás. Agora, o gráfico de Bortoletos... Gráfico de Bortoletos é foda. O gráfico de novatos foi mostrou o gráfico da Fórmula 1 com o Bortoleto em primeiro. E antes da gente ir pro Q3, eu só quero lembrar vocês rapidamente do parceiro do Clube de F1, a Wallplay. Se você quiser alguma coisa pra fazer durante essas próximas semanas, aproveitar que as férias escolares estão chegando, a Wallplay é uma plataforma que engloba vários serviços de streaming. Lá dentro você tem Max, Paramount Plus, UFC Fight Pass e várias outras plataformas de streaming que você pode assinar lá dentro e pagando muito mais barato no plano anual, além de que em alguns deles, como a Max e o UFC Fight Pass, você ganha R$40 por mês no plano anual para usar no ingressos.com. Ou seja, então você vai estar pagando ali, por exemplo, no pacote da Max R$29,90 por mês e ainda por cima vai estar ganhando R$40 para usar no ingressos.com para ir em shows, cinemas, onde você quiser usar esse bônus. É um pacote que vale muito a pena aproveitar aí agora as férias escolares que estão chegando para você poder ter todo tipo de entretenimento e ainda ganhar em cima disso. Então, se você quiser conferir, isso você pode clicar no link do comentário fixado para ajudar o Clube de F1 e conferir os pacotes da Wallplay. Muito obrigado, Wallplay, pela parceria aqui no vídeo. Agora bora ver como ficou o Q3. No Q3 a gente teve o Pierre Gasly caindo em 10º lugar, seguido de Andrea Antonelli, Gabriel Bortoleto em 8º, Max Verstappen em 7º, o que também é bem surpreendente, pra falar a verdade, é algo que você realmente não esperava. Liam Lawson em 6º, George Russell em 5º, Lewis Hamilton em 4º, Oscar Piastri em 3º, Charles Leclerc em 2º e a pole position ficou com Lando Norris com mais de 5 décimos de diferença. Eu também, antes de partir para os primeiros comentários, eu quero deixar um abraço aí pra Fórmula 1, porque ficou muito bonito esse novo gráfico do site da classificação. É bem mais bonito do que aquele antigo que a gente estava usando aqui nos vídeos. Mas a gente começa com o Vini falando: não existe reação, apenas Gabriel Bortoleto. Não existe reação, apenas Gabriel Bortoleto. Cara, que final de semana fantástico do Gabriel. Que final de semana fantástico. Em todos os treinos livres ele terminou no top 10, ele estava competitivo, ele estava muito bem. A Sauber realmente parecia ter um carro para brigar lá na frente. E na classificação, ele não só leva o carro pro Q3, como também se classifica em 8º, dividindo fila com o Max Verstappen e na frente de rivais como o Kimi Antonelli. É
Eventualmente, o Antonelli tem mais carro, a Mercedes vai ter força suficiente para ultrapassar e ficar na frente do Gabriel. Mas o Gabriel tem total condição de pontuar na corrida amanhã. E a gente até tem um comentário aqui do Arthur Antunes. Amanhã é obrigação da Sauber priorizar o Bortoleto na estratégia. Tô sentindo que os pontos vêm. E agora sim, a Sauber está numa real posição de que pode trazer pontos pro Bortoleto. O Hulk vai ter que remar bastante para isso acontecer. Não tá fácil a situação do Nico, mas ele já provou que tem nível, qualidade para terminar na zona de pontuação. Quem sabe ele não consiga fazer mais uma grande corrida. Mas pro Gabriel, ele tá numa condição perfeita para conseguir os pontos. A Sauber não tem que inventar moda com o Gabriel agora. Não tem que inventar estratégia diferente. Não tem que inventar a roda de novo. Faz a estratégia que você sabe que vai dar certo. A estratégia que você acredita será mais segura, porque essa é uma condição muito grande pro Gabriel terminar na zona de pontuação. Ainda mais porque a corrida é longa, a gente não sabe o que pode acontecer, alguém na frente pode acabar abandonando, pode ter problema nas paradas e o Gabriel pode ganhar posições nisso. Se fizerem a estratégia certa, não necessariamente de deixar o Hulk de lado, mas fazer uma estratégia boa para os seus dois pilotos. Se você fizer uma estratégia boa, pensando em realmente como maximizar a posição do Gabriel, ao invés de só deixar ele na pista por muito tempo, existe esse cenário real de que amanhã, finalmente, o Gabriel consegue os seus primeiros pontinhos na Fórmula 1. Ele vai sair do zero na tabela no Mundial de Pilotos, conseguir os seus primeiros pontinhos. E aí, cara, se ele fizer isso, é feriado nacional. Fecha tudo, feriado nacional, o dia 29 de junho de 2025 é feriado nacional no Brasil, Bortoleto Day oficial, principalmente depois dessa entrevista que ele deu falando sobre os fãs brasileiros. Tipo, ele entende que tem essa cobrança, que tem essa emoção, mas ele sabe que o pessoal entende a situação dele, pelo menos os fãs que acompanham a Fórmula 1. Uma entrevista muito boa que ele deu, inclusive. Eu comentei melhor no segundo canal que eu tenho, que é o Fred Girnos. Você pode dar uma olhadinha no YouTube mesmo. Na descrição aqui do vídeo tem o link pra você ir pro segundo canal, que eu falo de forma mais informal sobre os assuntos que estão acontecendo. Lá eu comento um pouco melhor essa entrevista. Então você pode ir lá dar uma olhada no canal. Na verdade o vídeo vai ser às 4 horas hoje, mas de qualquer jeito, você pode dar uma olhada lá no canal. Ainda assim, final de semana espetacular, classificação espetacular. E amanhã existe o cenário real, se a Sauber fizer direito, fizer o feijão com arroz, do Gabriel terminar na zona de pontuação. O próximo comentário veio do Yamin. O Max tirou o pé? Acho que ele pegaria pelo menos o P3. Por que disso? E sim, ele tirou o pé por conta da bandeira amarela causada pelo Gasly ter rodado o carro dele. No finalzinho do Q3, quando o pessoal tá começando as últimas voltas, o Gasly acaba rodando no setor 1 e causando uma bandeira amarela. Isso faz com que vários pilotos tenham alguns problemas com as suas voltas. Inclusive por isso que o Lando Norris faz essa volta espetacular e abre tanto pro Piastri, porque o próprio Piastri teve a volta dele cancelada. Ele não conseguiu melhorar o tempo dele, ele não teve nem oportunidade de melhorar o tempo dele por conta dessa bandeira amarela. E o Max, mesmo tanto tempo depois, acabou tendo esse problema com a bandeira amarela. Tem um rádio dele aqui, que ele basicamente fala: foi infeliz, mas eu tenho certeza que a gente poderia ter feito uma volta melhor. Então o engenheiro dele, que não é o Lambiase, nesse final de semana, o Lambiase não viajou com a Red Bull por problemas pessoais, e o engenheiro que tá com ele fala: você teria feito 1.4.500, que seria suficiente para ficar em P3. Então o Max realmente, aparentemente, tirou o pé. Acredito que seja pela bandeira amarela, porque é muito difícil afirmar pela diferença de tempo, né? A bandeira amarela, em teoria, já tinha saído quando o Max passou lá, mas ele tira claramente o pé, ele inclusive fecha o DRS. Ele chega a abrir o DRS quando ele tá fazendo a volta, terminando a volta dele, mas ele fecha, antes de cruzar a linha de chegada. Então não sei se ele tirou o pé porque ele viu alguma bandeira amarela ou alguma coisa, mas é até estranho. Mas é até estranho, porque o Bortoleto tá logo atrás dele e o Bortoleto continua. Ele acelera e abre mais uma volta, porque o Bortoleto também foi atrapalhado na primeira volta dele pela bandeira amarela. Então a gente precisa esperar para ver exatamente o que a Red Bull vai falar sobre o acontecido, mas aparentemente sim, o Max tirou o pé pela bandeira amarela e por isso termina em P7 na classificação e não num possível P3, que era onde ele provavelmente teria terminado. Mas se a Red Bull ficou desapontada com o Verstappen, como o Alex Albon aqui disse, o segundo comentário dele hoje, Lawson melhorou muito desde Mônaco, ele vem bem. E realmente, o Lawson fez uma grande classificação. Foi uma ótima classificação do Lawson. Ele conseguiu colocar o carro dele em P6, se classificar na frente do Radiar, passar pro Q3. E ele realmente vem melhorando desde Mônaco. Parece que aos poucos ele tá ganhando a confiança. Ele não vem tendo
todos bons finais de semana desde Mônaco, mas ele vem melhorando. Parece que o que vem, toda essa pressão externa que estava se criando em volta dele está dissipando e ele está podendo voltar a focar na pilotagem dele. E hoje ele fez uma grande classificação e torço para que ele faça uma boa corrida amanhã. Apesar de que ainda acho difícil que ele mantenha a vaga, porque a Red Bull provavelmente vai querer na pausa de agosto trocar alguém pelo Lindblad já. Se for possível, eles já vão fazer isso, né? A Red Bull é precoce, a gente sabe disso. Não duvido que façam. Então, talvez se ele for melhor que o Hadjar em todas essas corridas, ele consiga comprar pelo menos até o final do ano para se provar. Mas é um fato que algum desses dois nomes, Hadjar ou Lawson, vai cair fora pro Lindblad entrar no ano que vem. Mas é bom ver que o Lawson tá voltando a ter boas performances e conseguindo uma boa classificação também. Outro ponto que é interessante trazer é o que o Gubert trouxe. Sobre a melhora da Ferrari, ninguém fala. E realmente, eu acho que o problema era eu na Ferrari. Se eu falo que a Ferrari vai bem, eles vão mal. Se eu não menciono, eu nem lembro que eles existem, eles vão bem. P2 pro Leclerc, P4 pro Hamilton. Grande volta das duas Ferraris. Possivelmente, se o Piastri não tivesse sido atrapalhado por como ele vinha fazendo a volta dele, por como parecia que ele vinha fazendo a volta dele, ele teria subido para segundo lugar e você teria uma segunda fila de Ferraris. Mas o Leclerc conseguiu fazer uma grande volta, ele é um ótimo piloto de classificação, isso é fato, e bota essa Ferrari em segundo lugar. Acho que ele vai ser engolido pelo Piastri eventualmente, tenho quase certeza de que isso vai acontecer, mas se a Ferrari conseguir manter esses resultados de terminar em terceiro e quarto lugar, já tá de bom tamanho. Parece que eles se encontraram. As atualizações que eles trouxeram para a Áustria estão surtindo efeito. O carro tá mais rápido, o carro tá consistente e, pelo menos na classificação, se mostrou ser um carro capaz de ficar ali nas posições mais altas. Melhor que a Mercedes e não necessariamente melhor que a Red Bull, porque o Max nunca completou a volta dele, então a gente não pode ter certeza de onde ele ficaria também. Mas pelo menos ali, considerando que o Max vai largar lá de trás e que as duas Ferraris estão bem posicionadas em segundo e quarto, acredito que elas podem sonhar tranquilamente com o pódio e com a quarta colocação nessa corrida. Agora, dando os méritos da pole position aqui, depois da batida do Canadá, o Norris acordou, como o incrível sonhador disse. Realmente, eu tinha apostado na pole position do Verstappen, mas a minha aposta pra vencer a corrida era o Norris. Porque eu falei, depois do Canadá, ele ia acordar, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Em Mônaco foi a mesma coisa, todo mundo chegando com essa pressão pra cima dele, tipo, pipoqueiro, ruim, olha como ele é ruim, levando do Piastri, ele vai lá e faz uma corridaça. Então chega a Mônaco, ele de novo se deixa perder pra ele mesmo, então todo mundo cai em cima dele e nesse momento ele vira um monstro. Nesse momento o Norris vira um monstro. E ele vai lá e faz uma pole position incrível, 5 décimos. É claro que o Piastri nunca completou a volta dele, mas a gente não sabe como seria. Se seria melhor, seria pior, seria empatado. O que a gente sabe é que o Norris fez uma volta gigantesca, se aproveitou, teve a sorte da bandeira amarela causada pelo Gasly, mas ainda assim foi uma volta absurda do Norris, e ele vem como favorito para vencer amanhã e tentar botar um pouco mais de fogo nessa disputa do Mundial, tentar cortar essa vantagem que o Piastri abriu para ele, porque ele precisa fazer isso, ele não pode deixar o Piastri abrir, de forma alguma, ele tem que vencer essa corrida amanhã, e ele sabe disso. Conquistar essa pole position já foi o primeiro passo, agora ele precisa ser consistente, ele tem a vantagem de que o companheiro dele ainda tem uma Ferrari antes dele, e o Leclerc não vai deixar o Piastri passar fácil. Eu acho que o Piastri eventualmente vai passar, mas o Leclerc vai dar jogo duro. Ele não vai abrir caminho pro Piastri. E isso pode ser uma oportunidade pro Lando abrir vantagem e não permitir com que o Piastri consiga alcançar ele na corrida. Se ele conseguir fazer isso, ele diminui a vantagem e volta a sonhar com uma disputa pelo título mundial. Agora, se ele fizer algum erro, errar na largada, tiver algum problema, por culpa dele, que não seja alguma coisa aleatória da corrida, e o Piastri passar e vencer essa corrida em cima do Norris, esse vai ser o último prego no caixão pra mim. Aí acabou o Mundial. Piastri vai ser campeão. Agora, se o Norris conseguir vencer essa corrida, a gente tem sim um campeonato até o final do ano, tranquilamente, e com uma disputa bem interessante pra ver entre o Oscar e o Norris. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP da Áustria de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, o que você mudaria, o que você não concorda, sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.